Olá, muito boa noite a todos. Me chamo Lúcio Rocha de Lima, sou mestrando do programa de Química Medicinal e Modelagem Molecular da Universidade Federal do Pará, a UFPA, e recebi esse convite da comissão organizadora do evento do Simpósio Latino-Americano de Química e quinto workshop de Biotecnologia da Rede Bionorte para apresentar o nosso resumo que foi submetido, foi aprovado, né, em forma de apresentação oral, né? Então, o resumo é intitulado Identificação de potenciais inibidores da enzima acetilcolinesterase do mosquito Aedes aegypti, um estudo de docking molecular. Né? Meu nome é Lúcio Rocha de Lima e esse trabalho foi desenvolvido em parceria com alguns colegas, além do meu co-orientador, professor Dr. William Jorge Macedo, e o meu orientador, professor Dr. Cleidson Breno Rodrigues dos Santos. Fazendo uma breve introdução, a Aedes aegypti é o principal vetor de arboviroses, né? E dentre os vírus que esse vetor é capaz de transmitir, temos a febre amarela, a dengue, a chikungunya e o Zika vírus. Diante do cenário de combate a esse vetor, muitos alvos se destacam, né, no desenvolvimento de compostos inseticidas, larvicidas, para o combate desse mosquito. A enzima acetilcolinesterase é um desses alvos, né? Ela tem a função de hidrolisar o neurotransmissor acetilcolina e é a responsável justamente pelas neurotransmissões do organismo. A inibição dessa enzima acarreta no interrompimento da comunicação do sistema nervoso central e o corpo, né, o organismo do mosquito Aedes aegypti. O composto comercial Temefós foi muito utilizado no combate ao vetor, né? Como a gente pode ver, o Temefós ele é um organofosforado, né? E assim como os carbamatos também, os organofosforados eles são inibidores seletivos de acetilcolinesterase, né? O Temefós é um composto larvicida muito utilizado desde a década de 80, né? Porém, o seu intensivo uso passou a apresentar alguns quadros de toxicidade em humanos, né? E também passou a apresentar alguns quadros de resistência do mosquito Aedes aegypti à ação desse composto, principalmente alguns casos relatados aqui no Brasil. Em contrapartida, o piriproxifeno é outro composto comercial que passou a ser utilizado no combate ao vetor, atuando como regulador de crescimento, né? Então, o piriproxifeno ele veio para o mercado em contrapartida à toxicidade do Temefós, né? Sendo um composto que prometia atingir somente ao mosquito e não atingir aos humanos. Então, diante dessa proposta de identificação de um composto inseticida, do planejamento de compostos bioativos, a estratégia de docking molecular é uma estratégia muito forte e muito eficaz em prever algumas características dos ligantes, da ação dos ligantes em determinados sítioativos, em determinadas macromoléculas. É uma metodologia que basicamente faz a simulação da ancoragem, né, do docking de um ligante, uma molécula, uma pequena molécula, em uma macromolécula, no sítio ativo de uma macromolécula, como uma proteína, né? E através de parâmetros como a energia livre de Gibbs e também as interações eletrostáticas, é possível medir a eficiência de como essa molécula se liga nesse sítio ativo, né? Se ela possui afinidade de ligação, se ela possui potencial de inibir, né, a ação dessa proteína ou dessa enzima. Tá? Então, o docking molecular tem o objetivo
prever a orientação do ligante quando ligado ao receptor, né, que é o alvo biológico, né, prever qual é a orientação, a conformação bioativa da molécula naquele sítio ativo, quantificar a afinidade de ligação e as interações eletrostáticas que o próprio ligante realiza. Tá? Então, por objetivo, nesse trabalho propôs-se obter, por meio de simulações de docking molecular, moléculas com potencial atividade inseticida. Materiais e métodos. As moléculas utilizadas nas simulações de docking molecular são provenientes da triagem virtual baseada em ligante na base de dados Molport. Então, cerca de 2.000 moléculas, né, foram selecionadas e passaram por um processo de triagem virtual, né? Foram triadas de acordo com as melhores características, com as características mais desejadas, né? E passaram para essa etapa do docking molecular. Os alvos moleculares utilizados neste estudo foram as enzimas acetilcolinesterase dos organismos Drosophila melanogaster, que é a mosca doméstica, né, catalogada no Protein Data Bank sob o código 1QON, a acetilcolinesterase do Homo sapiens, né, catalogada sobre o código 4M0E, acetilcolinesterase humana, né, e, por fim, a acetilcolinesterase do Anopheles gambiae, que, como o Aedes aegypti, é um culicídio, né, transmissor da malária, né, ele é catalogado no Protein Data Bank sob o código 6ARY. Tá? Então, a seleção desses alvos moleculares partiu do princípio de que não temos dados de cristalografia da acetilcolinesterase do mosquito Aedes aegypti catalogadas no Protein Data Bank, né? Então selecionamos esses 3 alvos, que são os alvos que possuem a maior similaridade sequencial com o Aedes aegypti. As simulações dos estudos de docking foram realizadas por meio do software Autodock Tools 1.5.6. A análise foi baseada na energia livre de Gibbs, né, que é o ΔG, comparando as moléculas controle piriproxifeno, Temefos e as moléculas oriundas da triagem virtual MP073 e a MP779. Tá? Então, a energia livre de Gibbs é um parâmetro que utilizamos para descrever a afinidade de ligação de uma molécula. Tá? Então, quanto menor o valor de energia livre de Gibbs, né, quanto mais negativo é o valor, maior é a afinidade de ligação, maior é a estabilidade daquela molécula naquela pose, naquele sítio ativo. Então, temos aí a estrutura 2D das moléculas MP779 e MP073, que são as moléculas oriundas da triagem virtual. E aqui temos um gráfico de heatmap dos valores de afinidade de ligação dessas moléculas promissoras comparadas aos compostos comerciais que foram docadas, né, nos sítios ativos das enzimas nas colunas da esquerda para a direita. Acetilcolinesterase da mosca, né, da Drosophila melanogaster, a acetilcolinesterase humana e a acetilcolinesterase do Anopheles gambiae. Tá bom? De primeira, a gente observa esses dados e nota que as moléculas MP779 e a MP073 apresentaram dados robustos de afinidade de ligação e superiores à afinidade de ligação do Temefos. Lembrando que o Temefos ele é um composto inibidor seletivo de acetilcolinesterase, né, que foi retirado do mercado por problemas de toxicidade em humanos e o quadro de resistência do mosquito. Tá? A gente nota também, em comparação com o piriproxifeno, que é um composto utilizado atualmente, nós percebemos que na acetilcolinesterase humana e na acetilcolinesterase do Anopheles gambiae, os valores de afinidade de ligação das moléculas promissoras oriundas da triagem, que são a MP779 e a MP073, são superiores aos valores de afinidade de ligação do piriproxifeno, tá bom? E o único
cenário onde o piriproxifene é superior, possui afinidade de ligação superior às moléculas promissoras, é na acetilcolinesterase da Drosophila melanogaster, que é a mosca doméstica, tá bom? Concluindo, as moléculas MP779 e a MP073 apresentaram importantes contribuições para a afinidade de ligação destes alvos e se mostraram aptas para mais estudos de interação entre ligante e receptor. Eu queria agradecer, né, à Universidade Federal do Pará, né, ao programa de pós-graduação em Química Medicinal e Modelagem Molecular, do qual sou aluno de mestrado, ao Laboratório de Modelagem Química Computacional da Unifap, onde eu sou colaborador. E aqui estão algumas fotos dos meus colegas de laboratório, né, pessoas que de forma direta e indireta fizeram parte dessa pesquisa e deste estudo. Eu quero agradecer novamente à comissão organizadora pelo convite e obrigado a todos pela atenção.